apresentação para obtenção de nota na disciplina Fundamentos da Pesquisa Operacional, ministrada pelo professor Marcos dos Santos em maio de 22, com o título Aplicação do método Simplex em exercícios de otimização na montagem de marmitas naturais para pets. Algum tempo atrás, nossa pet Lia, ela teve um sério problema de pele, que provocou muita perda de pelo. A gente foi para uma dermatologista veterinária que solicitou alguns exames de sangue e de pele dela. Com esses exames em mãos, ela indicou alguns medicamentos e encaminhou a gente para uma nutricionista veterinária. A nutricionista, de posse de alguns exames de alergia, ela verificou que a Lia tinha alergia a vários alimentos, entre eles carne de boi, carne de frango, peixe, alguns vegetais, alguns legumes, e montou uma dieta para ela em cima dos alimentos que ela tinha menos alergia. Seria uma porção diária de 130 gramas, contendo 60 gramas de proteína, 40 gramas de carboidrato e 30 gramas de vegetais. Na época, a gente pensou se seria mais interessante nós prepararmos essas marmitas ou contratar alguém que pudesse montá-las e entregá-las prontas para a gente. Por pura questão de tempo, devido aos nossos afazeres profissionais e domésticos, a gente optou por comprar as marmitas prontas para descongelar e servir para Lia todo dia. Porém, com a entrada dessa disciplina, nós achamos interessante levantar essa questão de novo. Seria interessante a gente preparar essas marmitas não só para servir a Lia, mas de repente também para vendê-las a parentes, vizinhos, amigos aqui das redondezas. A gente partiria dos mesmos moldes da Lia, marmitinhas de 130 gramas, com essas mesmas proporções de alimentos em proteína, carboidratos e vegetais. Então, para começar esse estudo, a gente verificou quais os alimentos que a Lia não era tão alérgica e quais desses alimentos nós tínhamos em casa já disponíveis se a gente fosse fazer a partir daquele momento. A gente viu que tínhamos 7 alimentos que a Lia podia consumir, que já estavam em casa, e fizemos uma pesagem aproximada desses alimentos. Como eles já estavam em casa, a gente não tinha mais os cupons fiscais, a gente fez um levantamento no supermercado Extra Bom dos preços desses alimentos. Esse levantamento foi feito agora no dia 19. A gente mostra isso na nossa tabela 1 com as listas de alimentos, com as suas quantidades que tínhamos disponíveis e os preços no dia. Depois que fizemos esse pequeno inventário, nós começamos a fazer algumas pesquisas de como que ficaria esses alimentos após o preparo, porque é de conhecimento que a maioria dos alimentos, quando a gente prepara, eles têm uma perda de peso, então a gente não teria, os levantamentos feitos não seriam os pesos realmente disponíveis para a montagem das marmitas. E fora que para o levantamento de custo, a gente tinha que calcular a quantidade que a gente tinha com o preço que a gente levantou. Com esses dados em mãos, a gente montou a nossa tabela 2, com preço e preços ajustados, onde a gente vê a nossa quantidade inicial levantada, e calculando com o preço do quilo, a gente levantou o preço que foi pago por essas porções, com o índice de cocção, que é a medida que mostra o rendimento de um alimento após seu preparo, que temos o anexo no final dessa apresentação. A gente fez um cálculo que deu um valor aproximado do peso disponível para a montagem das marmitinhas, que todos esses alimentos devem ser servidos
cozidos. Para a montagem das marmitinhas, a gente fez algumas combinações e montamos 4 possibilidades de marmita, que nós apresentamos na nossa tabela 3, onde constam 60 gramas de pernil suíno, 40 gramas de aipim, 10 gramas de abobrinha, de chuchu e de pimentão verde, perfazendo a marmita 1, 60 gramas de lombo, mais 40 gramas de inhame, mais 15 de abobrinha e 15 de chuchu, fazendo a marmita 2, 60 gramas de pernil, 20 gramas de aipim, 20 gramas de inhame, 15 de abobrinha, 15 de pimentão verde, perfazendo a marmita 3, e 30 gramas de pernil, mais 30 gramas de lombo, 40 gramas de aipim, 15 gramas de abobrinha, mais 15 gramas de chuchu, perfazendo a marmita 4. Em cima dessa montagem de 4 tipos de marmita, e os cálculos iniciais de pesos e preços pagos, nós fizemos uma tabela, a tabela 4 abaixo, com os seguintes valores de cada marmita com cada ingrediente, perfazendo um total de 2,22 para a marmita 1, 2,83 para a marmita 2, 2,29 para a marmita 3 e 2,49 para a marmita 4. Fizemos também uma pesquisa na internet onde a gente pudesse encontrar uma fonte que explicasse como a gente poderia obter o preço de uma refeição. No site Saipos encontramos a matéria Calcular o preço de custo de um prato, onde eles explicam que, de uma forma preliminar, podemos calcular 30% em cima dos custos em nome de gás, água, eletricidade, o que perfazeria 2,89, 3,68, 2,98 e 3,24 para as respectivas marmitas 1, 2, 3 e 4. E em cima destes custos, a gente lançaria 50% a título de lucro, o que perfazeria 4,34, 5,52, 4,47 e 4,86, respectivamente, para marmitas 1, 2, 3 e 4. Por fim, teríamos um preço de venda calculado em R$ 7,23 para a marmita 1, R$ 9,20 para a marmita 2, R$ 7,45 para a marmita 3 e R$ 8,10 para a marmita 4. Com esses dados e os levantamentos realizados, fizemos o levantamento das variáveis, que seriam os 4 tipos de marmita, as restrições, que seriam os ingredientes que vamos utilizar nessas marmitas. Colocamos uma restrição de não negatividade, onde que para todo xi seria maior ou igual a 0. E a nossa função objetivo, que seria a maximização do lucro, né? Com máxima de 4,32 no x1, mais 5,52 x2, mais 4,47 x3 e mais 4,86 x4. Para a gente realizar os cálculos de otimização, a gente utilizou o R Chinelian Programming, que está disponível na internet e é apresentado pelo nosso professor Marcos dos Santos. E embaixo nessa imagem a gente vê o resultado desse programa. A gente pode depreender que as marmitas PETs com esses ingredientes disponíveis seriam feitas a solde tipo 2 e tipo 3, sendo 6,667 marmitas do tipo 2 e 10 marmitas do tipo 3, onde teríamos um lucro de R$ 81,50, deixando de montar as marmitas 1 e 4. Só que na nossa previsão a gente não venderia porções abaixo de 130 gramas, o que então deixaria 6 marmitas do tipo 2 e 10 marmitas do tipo 3.
que nesse caso fazeria um lucro de R$ 77,82. Do peso total dos ingredientes disponíveis, a gente utilizou 55%, ou seja, de 3.775 gramas ou 3,775 kg, nós só utilizamos 2.080 gramas, 2,80 kg, deixando uma sobra de 1.695 gramas, mais de 1,5 kg. A gente vê que o grande limitador da montagem e da não utilização dos demais ingredientes em sua totalidade ou próximo disso seriam os ingredientes de proteínas, que seria o lombro e o perfil suínos. Esses a gente utilizou quase 100%, do perfil suíno chegou a ser 100%. Só que como acabou a proteína, o programa não teve mais como utilizar os outros ingredientes de origem de carboidratos e vegetais. A gente vê que o aipim e o chuchu foram os que mais percentualmente sobraram. Nossa sobra total ficou em 45%. Então, a gente analisando os resultados da programação linear, a gente vê que a aquisição de proteínas teria que ter sido mais equilibrada em relação aos carboidratos e vegetais, ou comprando mais proteínas ou menos dos outros dois ingredientes. Mas como foi um exercício, a gente utilizou o que tinha no momento. Mas se fosse numa realidade, esse excesso de 45% não significa somente estoque de ingredientes inutilizados, mas uma perda potencial de investimento, pois são itens perecíveis que não aguentariam muito tempo estocados. E outro ponto que a gente observa é a variedade de tipos de marmita. Devido à limitação dos tipos de ingredientes, que foram só 7, as marmitas acabaram não ficaram diferentes entre si. Então, a opção do programa em que a gente priorizasse mais as marmitas do tipo 2 ou do tipo 3 é bem acertada. E as demais variações poderiam ser disponibilizadas para pets que não comessem o chuchu ou pimentão verde, que seria mais um preparo sobre demanda. Então, a gente conclui nessa apresentação que a utilização do método Simplex é bastante eficaz como ferramenta auxiliar na tomada de decisões, ajuda bastante na gestão. A gente enxerga mais fácil que a gente não fez mais marmita, né, porque não tinha não tinha opções, é que a gente não tinha um dos ingredientes, que a gente não tinha ingredientes de forma equilibrada no nosso pequeno estoque de geladeira. Mas que se fosse um pouquinho mais equilibrado, teríamos consumido bem mais dos ingredientes e dessa forma potencializar mais a produção das marmitas PET e consequentemente aumentaria o nosso potencial lucro. É uma ótima ferramenta e foi bastante interessante aprendê-la nesse MBA. Muito obrigada, gente, por ter assistido.